São Francisco não demoniza a riqueza. São Francisco de Assis não é um agitador social, anticapitalista. São Francisco fazia críticas ao acúmulo de riquezas em seu tempo, mas São Francisco de Assis resolveu adotar para si um estilo de vida pobre e não simplesmente condenar quem tinha riqueza. Escolha pessoal dele. Uma escolha pessoal dele pela pobreza. Há quem viva para si e há quem viva para servir. Servir a Deus é mais do que uma escolha, é um chamado que ecoa na alma. E quando esse chamado é acolhido, nasce um coração livre, livre de ego, livre do medo e livre de si mesmo. Um mercedário que serve com amor, firmeza e simplicidade, exemplo de entrega e vocação. E hoje, o Em Construção recebe um homem que transforma o altar em lar e o silêncio em voz de Deus. Um frei que não apenas fala de fé, ele vive a fé. Com alegria e honra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, recebemos Frei Rafael, um servo que inspira, com o coração moldado por Deus. Vamos lá. Ouço uma voz vindo da... Danilo Gentili, tá ligado? Ouço cada dia melhor. Obrigado, Zé. Tamo junto. Frei, quanta honra recebê-lo aqui no nosso espaço. Carlos, Tchê, eu que agradeço a vocês pelo convite. É uma alegria estar aqui para conversarmos um pouquinho. O tio ali já uniformizado, devidamente. Paramentado. Opa, muito bem paramentado, viu, senhor? Parabéns. Obrigado, senhor. Faltou só o meu aqui, mas Logo, logo chega. Breve, virá, senhor. virá, com certeza. O senhor nos enche de orgulho. Em Tá breve bom, terá. virar até você, senhor. Amém. Frei, pra gente começar, quem era o Rafael antes de ser frei? Essa foi uma boa pergunta, viu? Às vezes nem eu mesmo sabia quem era o Rafael antes dele se tornar frei. Eu, às vezes, me vejo inserido naquela experiência de Santo Agostinho. Santo Agostinho é um santo da Igreja Católica, viveu ali no século IV, e ele dizia, num dos seus livros, a modo de oração, o seguinte: tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Tu estavas sempre em mim, mas eu, fora de mim, estive também por muito tempo fora de ti. Então, eu fui um desses caras que experimentou o mundo para valer. Graças a Deus, certos aspectos do mundo eu não pude conhecer, mas vivi uma vida apartada de Deus, assim, da minha pré-adolescência até a minha juventude. Deus simplesmente não fazia sentido para mim. Também não era contra Deus, não. De vez em quando ia à missa, de vez em quando rezava porque meus pais me pediam para que eu fizesse isso e tal. Mas depois de uma experiência com um grupo de jovens muito aleatória, fui colocado lá de paraquedas por uns amigos meus, eu passei a olhar para Deus de um modo diferente. E aí então a minha vida começou a ser ressignificada. As coisas começaram a entrar no seu justo lugar nela. Eu era um cara muito voltado para o esporte, sempre fui um esportista, gostava muito de jogar futebol de salão. Então a minha vida era basicamente estudar, jogar futebol de salão. E que idade que o senhor tinha ali quando o senhor foi Olha, a conhecido? partir dos 10 anos de idade eu já comecei a entrar nesse mundo de jogar futebol lá no meu bairro, depois na minha cidade também, entrar em competições. E entrar em competições é uma coisa que nos atiça muito. Então, eu sempre fui voltado para esse tipo de dinâmica da competição. E aí, depois entrei também na faculdade, tive a oportunidade de estudar dentro de uma vida acadêmica, e em meio a tudo isso aí, eu fui encontrado, na verdade, por Jesus, e ele me revelou o sentido verdadeiro da minha vida. Eu tinha tudo que um jovem normal tinha: trabalho, estudo, namorada, amigos. E aos poucos, com a presença de Jesus na minha vida, essas coisas eu as fui reposicionando na minha história. Então tinha um conflito muito grande com os meus pais, e com a entrada de Jesus na minha história eu pude me reconciliar com ele de uma maneira muito bacana. E depois disso eu fui só mergulhando na vida da igreja, grupo de jovens, grupo de oração. E fui também ali fazendo umas experiências de dons. Nos grupos de jovem, descobri que eu tinha também habilidade para falar.
Então, eu fui aperfeiçoando isso com o tempo, gostava muito de tomar a palavra. Até hoje estou tomando muita palavra. Bom, Tá em casa, fica à a vontade. prova disso é aqui. Mas isso me dava muito prazer na vida. Falar a partir de conteúdo, a partir de estudos, a partir de vivência. Mas quantos anos o senhor tinha quando o senhor foi lá naquele primeiro encontro de jovens? Aquele encontro de jovens eu tinha 17 anos. E aí o senhor foi se converter com... Nessa idade, a partir desse encontro, com 17 anos, uns amigos meus do futebol disseram assim para mim, olha, para você participar do futebol desse grupo de jovens aqui, você tem que fazer o encontro deles. E aí eu fui fazer esse encontro de jovens para isso, para entrar no time de futebol daquele grupo, poder disputar campeonatos dentro da igreja. Então não tinha na minha cabeça nenhuma ideia assim de ser cristão, de ser católico. Essas coisas não faziam parte de mim. Mas nessa dinâmica desse encontrão de grupo de jovens, eu de repente me vi representado num sociodrama. Sociodrama é uma pedagogia católica de teatros que transmitem uma mensagem de fé para pessoas do mundo atual. Então, uma cena lá representada de uma crise familiar foi o que me tocou o coração. E desde esse momento, eu comecei a olhar de uma maneira diferente para os meus pais. Eu sempre os criticava muito, porque eu fui criado num sistema muito fechado, muito bruto. Eu, como sou o primeiro filho dos meus pais, então fui cobaia deles, no bom sentido. Mas também nas más experiências, o que faz parte da vida, claro. E aí, cresci um pouco com esse ranço dos meus pais, mas depois dessa experiência nesse grupo de jovens, eu os olhei de uma maneira diferente, eu pude vê-los como bênção na minha vida. Me lembro de ter voltado nesse dia para minha casa e de ter pedido perdão para os meus pais pelas grosserias que eu fazia com eles. Que lindo. E esse dia foi um dia especial para a minha história. Eu costumo dizer que esse meu ato de quebrar o meu orgulho para pedir perdão a eles pelas besteiras que eu fiz na vida até então, o ato que me abriu para Deus. E eu sou muito grato a Deus por tudo que eu tenho vivido desde então. Mas e com quantos anos o senhor entrou no seminário? Aí, depois de uma caminhada na igreja, de mais ou menos uns 3 ou 4 anos, 4 ou 5 anos, eu pude ingressar na Ordem de Nossa Senhora das Mercês para ser seminarista. Isso aconteceu no ano 2010. Então, em 2010, 22 anos, eu fiz a experiência de ser seminarista, já era formado na universidade, sou formado em geografia, sou professor de geografia, mas nem a geografia mesmo passou a ter sentido para mim depois de um tempo. E aí, meu caminho foi o de ir resolvendo algumas relações que eu tinha abertas. Eu tinha uma namorada que estava comigo há 3 anos, uma pessoa muito boa, muito especial na minha vida também. Eu tive que, em algum momento, interromper o caminho com ela, deixá-la. Depois, tive que resolver questões de emprego, trabalho, para então eu fazer a experiência lá como seminarista mercedário. Mas se iniciou em 2010. E em que momento que o senhor encontrou o Frei Rogério e o Frei Lion? Como é que foi esse encontro de vocês três? Porque vocês estão fazendo história aqui na cidade de Jataí, né, Tchê? Com certeza. Rapaz, agradeço por essa menção, isso nos alegra muito. Inclusive, ser cristão, gente, tem a ver com saber contar histórias certas. Um cristão é um relatador de uma história. Na verdade, o que acontece em nossas vidas é justamente um evento que as transforma, o evento de Jesus. E o evento de Jesus, gente, nos leva a experimentar muita coisa bacana na nossa própria vida. Quando Jesus entra na vida de alguém cheio, se alguém experimenta uma mudança de rota na sua jornada de fé. E a história que eu tenho com esses 2 irmãos, Frei Rogério e Frei Lion, tem a ver com os encontros que fazem história na vida. Frei Lion foi a primeira pessoa que eu conheci dentro da minha ordem. Então ele estava lá no seminário junto com o senhor. Mais que isso, ele já era seminarista nessa época e ele foi a pessoa que me recepcionou em Brasília. Te acolheu. Ele me acolheu ali e na rodoviária do Plano
que hoje é até ressignificada, não recebe mais também ônibus interestaduais, mas ali numa rodoviária eu vi o Frei Lion, magrinho, agora está voltando a ser magro de novo. Mas ali ele me recebeu, nós fizemos um passeio de Kombi do centro de Brasília até a nossa casa, ficava no bairro Jardim Botânico, um bairro mais nobre ali de Brasília. Nós não somos nobres, mas morávamos num bairro bacana. E ali, com o Frei Lion, nós fomos colegas por 2 anos. Ele, como é mais avançado que eu, mudou de etapa mais rápido que eu. Então, ele foi para Salvador, eu ainda estava concluindo filosofia em Brasília. Ele concluiu a etapa dele de estudo em Salvador e foi para São Paulo, estudar teologia na PUC. E aí, nessa época, eu estava como noviço em Salvador, na Bahia. Depois, cheguei até São Paulo, capital, para começar a estudar com a turma também. E ali nós fizemos uma boa parte da teologia juntos. Na minha etapa de formação de Salvador, eu conheci o Frei Rogério. O Frei Rogério sempre se caracterizou por ser um pároco, digamos assim, aleatório. Ele não é um pároco convencional, sabe? Tradicional, no sentido negativo do termo. O Frei Rogério pensa muito fora da caixinha. Isso é maravilhoso. Então, ele também revolucionou muito a paróquia da Pituba, em Salvador. A Pituba, para quem não conhece, é um bairro... favela mais pobre ali? Não, a Pituba é o bairro também de muita classe alta na cidade de Salvador, sim. Talvez seja o residencial de mais qualidade, digamos assim, em Salvador. É à beira da praia, bairro. Existe ali uma igreja de Nossa Senhora da Luz, que é muito forte, e que, inclusive, entre 6 aspas, compete com o culto lá das pessoas a Iemanjá, deusa das águas, lá na mitologia dos afrodescendentes e na Bahia também. Então, as 2 festas acontecem no mesmo dia, 2 de fevereiro. E as 2 festas contam com uma procissão de barcos, eles chamam lá de embarcada. E aí as 2 imagens saem juntas, engraçado. Uma de um lado da orla, outra do outro lado da orla, em multidões. Então, eu morei em Salvador nessa época em que o dinamismo religioso da cidade era muito grande. E na Bahia eu fui muito feliz. Eu morava à beira-mar praticamente, então caminhava todos os dias naquela orla gostosa de Salvador. E fazia uma experiência muito boa com o povo também na cidade, porque nós morávamos na Pituba, mas nós servíamos ao povo na favela, ficava atrás da orla. Uma favela que se chama Areal. O Areal é um bairro situado no complexo do Nordeste Amaralina. Para quem conhece Salvador, essa é a região mais carente da cidade, enfim. E nós estávamos lá sempre, todas as semanas. Frei Rogério fundou o CAENA dele, esse centro de apoio ao empreendedor, lá nesse bairro do Nordeste Amaralina. E, enfim, fiz essas experiências com o Frei Rogério. E em São Paulo também nos encontramos algumas vezes, e os 3, já como padres, Frei Rogério, Frei Lion e eu, fomos nos encontrar em Brasília. E em Brasília nós trabalhamos na época da pandemia. Então eu era vice-formador no seminário, Frei Lion era formador de seminário. Lá na Ordem das Mercês. Na Ordem das Mercês, o Frei Rogério era pároco em Brasília também. Também em Brasília ele levou para Brasília, ele levou a característica dele de pároco empreendedor, quando todos os negócios estavam fechados em Brasília por conta da pandemia. Nós tivemos uma ideia de fundarmos um serviço fraterno, que se chama Santa Dulce dos Pobres, existente até hoje. Tinha a missão de coletar cestas básicas em containers, situados em 2 pontos de Brasília, e aí levávamos esses alimentos até a periferia de Brasília, que é muito grande também. Então, esse trabalho nos marcou muito e me enche de orgulho de falar dele. Essa capacidade nossa de mobilizar o povo numa cidade grande, metrópole, e nós chegamos a levar 1 tonelada de cestas básicas para o povo ali. Carlos. Ao todo, recolhemos isso, né? Essa história, assim, tudo que o Frei conseguiu construir em parceria com os outros freis, me chamou a atenção quando o Frei disse que viveu uma parte do mundo, né?
antes de vir para a igreja. E graças a Deus não viveu algumas coisas, acreditamos ali por um cuidado do Espírito Santo. O senhor acha que pode ter sido um escolhido, sendo protegido por Deus para fazer essas obras? Olha, eu me vejo escolhido demais por Deus. Quando eu olho para a minha história, não sei se eu posso cruzar os braços. Fica à vontade, Frei. Quando eu O olho microfone está pra mais minha- em cima, tá tranquilo. Quando eu olho para a minha história, Tchê, eu me percebo iluminado mesmo por Deus. Mas esse não é um privilégio meu. Todos nós aqui presentes, todos nós batizados, somos especialmente olhados por Deus. Um batizado é um chamado a ser filho de Deus. E eu hoje me situo como filho de Deus na vida. Vejo que Deus me livrou de muitos apuros, de muitas enroscadas. E graças a essa providência dele para comigo é que eu estou aqui hoje. Olha, não sei se vou repetir jargões assim muito divulgados por aí, mas eu morava numa região onde eu podia participar do tráfico de drogas, podia participar também de bandidagens, podia ser uma pessoa que vivesse sua vida solto no mundo, mas graças a Deus, a base familiar que eu tive, ou seja, ter um pai, uma mãe, ter uma família tradicional, irmãos dentro dela, tudo isso vejo que foi uma providência de Deus que já estava ali me formando. Então eu era meio louquinho da vida, realmente, antes de me encontrar com Jesus, mas eu também tinha uns bons valores dentro do coração. E isso me livrou de muitos males. Eu agradeço a Deus por isso, irmãos. Frei, muito obrigado. Que papo incrível. Pessoal, olha, não saia daí. A gente vai aqui num breve intervalo e volta já já. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Marquió e Jataí tem tudo, tudo mesmo. Tem terra próspera e gente de bem. Tem quem planta e colhe. Tem também quem constrói. Tem quem sonha com o futuro e quem vive o presente. Um povo que sabe mesmo que aqui se vive bem. Tem energia, vida e alegria. Tem do bom e do melhor. Tem Home Center Marquió. Você já se perguntou como seria se sentir confiante e radiante em todas as suas fotos? Conheça a incrível história da nossa cliente Genata da Liberty Saber. Quem é? Essa daqui ficou muito boa. Porque a relação dela ao ver as fotos renovadas foi simplesmente inspirador. Foto de revista. No peito eu levo uma cruz, no meu coração o que disse Jesus. Olha só, e você que está em casa, não deixe de se conectar aqui com as nossas redes sociais e também com o nosso WhatsApp, 649-9953-5695. Ô Frei Rafa, mas tem uma história que eu acho interessante contar, como que
as coisas elas não acontecem por acaso. Eu estava lá em Brasília, no evento, e comentei com o rapaz que eu era de Jataí. E aí ele falou, olha, lá em Jataí tem um frei que chama Rogério e que ele trabalha com empreendedorismo. E aí, assim, o rapaz falou e eu não conhecia, eu não era da igreja católica. E aí eu perguntei para um amigo meu, eu falei, você conhece um frei Rogério? Ele falou, Carlos, não conheço, mas eu acho que tem lá na paróquia Nossa Senhora de Fátima. E aí eu fui lá na paróquia, na hora que eu estava chegando, tinha um senhor ali, dava para ver que era padre pelo colarinho. Aí ele me abordou, eu falei, não, estou procurando o padre Rogério, frei Rogério. Ele falou, não, sou eu. Eu fiquei tão impactado com essa história, frei Rafa, assim, que foi ali um dos inícios da minha trajetória na Igreja Católica. E o senhor comentou também de Santo Agostinho. Santo Agostinho, se eu não me engano, ele também teve uma juventude fora da igreja e se converteu posteriormente. Olha, a história de Santo Agostinho, Carlos, é muito bonita, porque ele viveu justamente essas fases de uma vida humana. Ele foi um jovem educado numa família tradicional romana, ou de inspiração romana. Depois ele teve condição econômica burguesa para a época, então pôde estudar muito. A vocação dele era intelectual, inclusive. E ele foi para a vida acadêmica de seu tempo. E olha, gente, tanto ontem como hoje, a vida acadêmica sempre traz desafios para o jovem. Porque o que pega muito na vida acadêmica é a convivência. Aliás, para a vida em geral, eu penso que o que forma mais o ser humano é a convivência. São os ambientes onde ele se insere. E Santo Agostinho se inseriu num ambiente muito pesado para a época dele, então ele chegou a ser ateu, ele chegou a ser agnóstico, ou seja, para ele a presença ou não de Deus na vida dele não fazia importância. Ele teve vida desregrada também, conviveu com mulheres de uma maneira indevida, instrumentalizando-as. Então ele viveu o máximo de uma degradação humana. Depois se encontrou com Jesus certa vez na beira da praia e a partir dali a vida dele deu um 360 e ele pôde ser trabalhado pela graça de Deus, esse grande expoente de santidade que nós temos hoje na igreja. Eu me identifico muito com a história dele, porque eu também me vejo assim, inserido em ambientes ruins durante muito tempo na minha vida e depois que Jesus entrou em minha vida, ele me deu ambientes bons para a convivência, para o desenvolvimento também das minhas capacidades. Que bacana, foi muito bonito e realmente é porque eu tinha visto essa conexão entre vocês dois com essa história. E agora também a gente está aqui em outubro e agora dia 4 foi o dia de São Francisco de Assis. Maravilha. Que é um assunto importante para a gente conectar aqui, que ele é o símbolo da humildade. Sim. Olha, São Francisco de Assis é também um santo da minha devoção, porque depois que eu me converti, ou depois que, na verdade, Jesus me seduziu, é assim, gente, o negócio da conversão acontece da seguinte maneira: não somos nós quem escolhemos a Deus. Deus é quem nos escolhe. E quando nós damos um mínimo de brecha para Ele na nossa vida, Ele se insere na nossa história de cheio. Transborda. Sim, e aí nós experimentamos um transbordar de Deus em nós. Então, dentro desse transbordar de Deus em mim, eu me encontrei com São Francisco. Na minha cidade existia um grupo de religiosos, que até hoje existe por aí, está na nossa diocese de Jataí. Esse grupo se chama Toca de Assis. A Toca de Assis, naquela época, era composta por muitos freis jovens. Freis e freiras, porque existia o ramo masculino e o ramo feminino. E o lance deles era viver a pobreza como São Francisco de Assis a viveu, ou seja, eles dependiam totalmente da providência de Deus para realizar a missão deles, não tinha nada de próprio no nome também, viviam sua vida com roupas feitas de saco, como São Francisco fez no seu tempo, e eles serviam os pobres. As casas deles eram casas lindas. O melhor e mais bonito lugar de uma casa da Toca era a capela de cada casa da Toca era um céu. Mas ao lado da capela sempre existiam quartos bem asseados para os pobres, para os moradores de rua de então.
Eu estou falando aqui dos anos 2007, 2008, 2009, Recente. 2010. Nesse período, realmente nós encontrávamos muito essa situação de pessoas, às vezes, na rua, não por causa da droga necessariamente, mas por causa mesmo de dificuldades financeiras. Então, São Francisco me despertou a atenção para ele nessa época. Depois, me encanta muito em São Francisco a visão que ele faz da pobreza. São Francisco não demoniza a riqueza. Isso é bom ser dito. São Francisco de Assis não é um agitador social, como nós hoje conhecemos por aí, esses agitadores sociais anticapitalistas, digamos assim. São Francisco fazia críticas ao acúmulo de riquezas em seu tempo, mas São Francisco de Assis resolveu adotar para si um estilo de vida pobre e não simplesmente condenar quem tinha riquezas, ofícios, comércios. Uma escolha pessoal dele. Uma escolha pessoal dele pela pobreza, para que assim, livre das amarras do tempo, ele pudesse estar mais próximo do simples e mais disposto para Deus também. Então, a pobreza de São Francisco era uma pobreza inspirada no Cristo pobre. Quando nós chegávamos aqui para o nosso bate-papo, nós conversávamos sobre essa característica da vida de Jesus. Ele se despiu de sua indumentária de rei para se fazer um de nós. E São Francisco, inspirando-se em Jesus, se despiu também das seguranças humanas que ele possuía naquele tempo, para se fazer um de nós, um conosco pobres, e também para se fazer totalmente servo de Deus, livre para Deus. Frei, mas nos dias atuais, um mundo que está aí tão competitivo, com falta de empatia, como é que a gente pode trazer essa humildade aqui para os dias atuais e como é que a gente pode realmente viver? Porque eu estava um dia escutando e como leigo, porque a humildade eu até entendo, e entendo a diferença que humildade é diferente de um voto de pobreza ali, mas o humilhar-se para mim que eu tive muita dificuldade de entender, porque o humilhar-se que a gente entende no dia a dia ali é uma coisa ruim, que é quando ou você se sente humilhado ou quando alguém te humilha. Como é que a gente pode trazer esse contexto que faça sentido aí para quem está em casa nos assistindo? Maravilha, Carlos. Olha, existem dois temas importantes aí na sua fala. Em primeiro lugar, como, à luz de São Francisco, criarmos um mundo que seja mais aliviado em termos de competição. Eu vejo que a solução que Francisco de Assis dá para isso está na fraternidade que ele prega, que é fraternidade para São Francisco. Fraternidade para São Francisco consiste na postura espiritual de um homem de Deus que se sabe irmão de todos os seres que existem. Um irmão nosso é alguém respeitado por nós. Um irmão nosso, em tese, é alguém que nós valorizamos, certo? Então, São Francisco de Assis nutre um respeito profundo por tudo que Deus criou. Justamente porque a dignidade das coisas reside no fato de que elas foram feitas pela mão amorosa de Deus. Então, São Francisco chamava o pobre de irmão, o rico de irmão, o papa de irmão, o bispo dele, da região dele de irmão, mas também Francisco tratava como irmão a árvore, dava para ele oxigênio todos os dias, a água que o refrigerava todos os dias, o fogo que o aquecia todos os dias, a terra que o abrigava todos os dias também. Então, inclusive existe lá na obra de São Francisco de Assis uma poesia com esse nome, Irmão Sol e Irmão Lua. Irmão Sol e Irmã Lua. E ele vai nominando como irmão e irmã esses seres que Deus foi forjando e que são tão importantes para nós. Veja, o Irmão Sol nos dá ânimo para que nós possamos enfrentar e vencer o dia. A Irmã Lua nos orienta nas noites escuras da nossa história. Então, esse olhar místico para o criado é um legado de São Francisco para a paz. Agora, o tema da humildade é muito bom. Às vezes a gente pensa que ser humilde é ser bobo. Se deixar afetar por qualquer coisa, ser sacaneado, ou mesmo ser
insultado, caluniado e ficar quieto diante dessas coisas. Não, gente, humildade não é isso, não. Eu acho que até a palavra, em algumas traduções, fala, né? Humilha-te. Não é para que você seja humilhado pelos outros, é você se colocar nessa posição. Faz sentido, Frei? Faz sentido. Mas, a meu ver, quem define bem na Igreja Católica esse tema da humildade é Santa Teresa de Ávila, uma santa do século XVI, fundadora das Irmãs Carmelitas Descalças. Elas possuem vários mosteiros espalhados pelo mundo. E Santa Teresa Esse de é do Ávila... Frei Gilson? É um grande expoente? A congregação do Frei Gilson, dos Carmelitas do Espírito Santo, é inspirada na obra dessa Santa Teresa de Ávila, que inclusive fundou convento onde morava Santa Teresinha do Menino Jesus. Santa Teresinha do Menino Jesus é uma carmelita descalça fundada por Santa Teresa de Ávila. Dentro da igreja a gente até apelida as duas assim, de Teresona e Teresinha. Teresona é a fundadora da obra e Teresinha é um fruto da obra. Uau. Mas Teresona, Teresa de Ávila, nos ensina que a humildade é a verdade. Ou seja, quando nós reconhecemos a nossa própria condição diante de Deus, diante do outro e para nós mesmos, nós vivemos esse valor espiritual da humildade. Então, qual é a verdade, por exemplo, de uma pendenga judicial? Que é justo, certo? Então é lícito que nós briguemos pelo que é justo para nós e pelo que é justo em si. É justo, por exemplo, que nós peçamos com autoridade, caridade e respeito da parte de quem nos ofende. É justo que nós briguemos, e o briguemos aqui entre 6 aspas, tá, gente? É justo que nós briguemos pelas causas que são nosso direito. Então, a humildade tem a ver com isso, de nós assumirmos o nosso lugar na fila do pão do mundo. Certo? Às vezes, na fila do pão do mundo, nós não somos padeiros, nós somos simples consumidores. Então, eu vejo que a capacidade de situar-se no mundo com justiça é um pilar da humildade que nós somos chamados a praticar. E aproveitando essa parte da humildade, São Francisco de Assis, né? Ele trouxe toda essa questão de humildade para os nossos dias. Em Mateus 23 fala que os humildes, né, herdarão o reino dos céus. Eu não lembro se é bem a passagem, mas sim. Se o São Francisco de Assis estivesse hoje aqui na nossa comunidade, o que o senhor acha, Frei, que ele falaria para essa sociedade onde a gente vê essa questão da personalidade, do ego, da vaidade aflorando bastante? Maravilha. Olha, se São Francisco de Assis fosse enviado por Deus para Jataí, por exemplo, eu acredito que ele pregaria em Jataí o que ele sempre pregou, enquanto ele viveu. Que Deus seja a nossa grande riqueza. Frei, a gente já vai sair para o intervalo agora, mas só antes de sair rapidamente, o oposto de humildade é orgulho? Perfeitamente. Então a gente fala mais sobre isso aí logo, logo. Vamos lá, Zé! Ó mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido. Olá, eu sou a Manu. E eu sou o Anderson e queremos dar boas-vindas a você à nossa loja Empório Casa Verde. Nosso atendimento é o grande diferencial. Ouvir, entender e trazer soluções para o seu dia a dia é nossa grande missão. Encantar o cliente é sempre o que buscamos. Aqui você é sempre bem-vindo. Temos desde produtos naturais, alimentos orgânicos e chás, além de produtos refrigerados, congelados, até uma linha de suplementação completa para cuidar do seu corpo. Construímos a Empório Casa Verde todos os dias com muito carinho para que você, nosso cliente, se sinta muito acolhido e cuide melhor de si. Acreditamos que a saúde começa com boas escolhas e nós queremos fazer parte dessa jornada com você. E pensando em praticidade, nós temos uma cozinha especializada funcional, que além de produzirmos quitandas do bem, servimos refeições e lanches. Que você pode sempre vir muito bem acompanhado aqui no nosso cantinho do café. Todas as nossas opções são pensando em uma vida mais saudável e equilibrada para você. Venha nos visitar e conhecer a Empório Casa Verde.
Será um prazer receber vocês em nossa loja. Na hora de planejar os seus móveis, o que todo mundo quer é facilidade, né? Com o Italinha dá. Dá para começar a pagar só daqui a 90 dias, dá para parcelar em até 24 vezes e tudo isso com a menor taxa do mercado moveleiro. Com o Italinha dá. Marquió e Jataí tem tudo, tudo mesmo. Tem terra próspera e gente de bem. Tem quem planta e colhe. Tem também quem constrói. Tem quem sonha com o futuro e quem vive o presente. Um povo que sabe mesmo que aqui se vive bem. Tem energia, vida e alegria. Tem do bom e do melhor. Tem Home Center Marquió. É mais fácil por o mar aqui que compreenderes a Trindade e todo o seu mistério. Muito obrigado, senhor. Precisando, estamos aí, meu irmão. Vai ter pizza Excelente. de novo, será? Não entendi? Pizza? Pizza? Hoje? Vai. Zé Gotinha. Não sei, vamos. Ó. Arroz, pô. O Zé doa pizza? Ele trabalha na melhor pizzaria de Jataí. Lá na casa da Opa, pizza. coisa Só boa, pedir lá senhor. que a gente tá... Pablão. com vocês. O Pablo tá lá no 12. Maravilha. Não, papai. Vambora. Deixa eu aproveitar esse momento de mandar uns abraços. Quero mandar um abraço para o pessoal, a turma do Bravos, senhores que me enchem de orgulho, com certeza. Um abraço para o 01, o Alex, que criou esse movimento, né? Com a ajuda de muitos outros aí. Nós temos aqui, eu fui consagrado agora, 542, acabei de fazer parte dessa missão da Igreja Católica de arrebanhar homens, né, para a sociedade, construindo realmente um sacerdócio dentro da família. Então, um grande abraço, que esse movimento cresça, se desenvolva no Brasil inteiro, no mundo inteiro, para a gente transformar essa sociedade, né, em algo verdadeiro, cada vez mais próximo de Deus. Frei, eu sei de uma história aqui interessantíssima que o Frei faz parte tanto do Bravos quanto do Manaim, esses acampamentos que avivam a Igreja Católica, né? Essa fé muito bonita. E responde para mim, Frei, o que isso mudou na vida de sacerdócio do senhor? Cara, eu fui descobrir esse lance de acampamentos aqui na Diocese de Jataí. Para mim foi uma bela novidade do Espírito para a minha vida. Porque até então eu fazia parte de grupos de jovens, de grupos de oração, e minha experiência de padre também me inseriu em muitas outras experiências bacanas, mas encontrar-me com Deus na natureza, em movimento, nas dinâmicas, isso foi uma novidade para mim que eu pude ver florescer em Jataí. Eu fiz, no início desse ano, Manaim, lá em Tuiutaba, e recomendo demais também aquele Manaim. Ele é tão bom como os outros, como o que nós temos aqui, inclusive. Mas em Manaim eu tive, na verdade em Tuiutaba, eu tive a oportunidade de ser Rafael Gomes dos Santos. Eu voltei ao meu CPF original. Lá ninguém me conhecia, então eu pude fazer uma experiência muito plena de Manaim, sabe? Eu pude trabalhar a minha humanidade com liberdade, pude deixar Deus também mexer na minha humanidade de uma série de formas, e isso foi muito renovador para mim, para o meu ministério. Dentro do Manaim, uma dinâmica me fez perceber que a minha missão era de resgatar almas. Eu meio que tenho que puxar almas do mundo para Deus.
e me vejo hoje como um colaborador de Deus nisso, né? Numa obra grande de resgatar pessoas. Na verdade, graças a Deus eu pude fazer muitas experiências nesse sentido dentro da minha vida ministerial, e no Manaim eu pude ter uma noção mais ampla disso, sabe? E foi muito legal para mim o Manaim. Assim como o Bravos também foi uma experiência muito boa. Frei, só uma curiosidade, porque assim, eu acho que independente da pessoa saber que o senhor é sacerdote ou não, a maneira como o senhor fala, essa serenidade que o senhor transmite e a sabedoria que o senhor tem, isso fez com que alguém lá questionasse ou perguntasse, falasse, senhor é frei, é padre? Porque assim, eu já conheço o senhor, então pode ter que eu tenha um desvio aqui, padrão ali do julgamento em si. Mas assim, eu acho que se eu ouvisse o senhor na rua conversando, eu já ia sentir essa paz, essa energia diferente e talvez deduzir. Olha, no Manaim de Ituiutaba eu fiz essa experiência sim, de não conseguir disfarçar muito a minha identidade sacerdotal. Olha, quando nós fazemos uma coisa que nós gostamos muito de fazer, essa coisa se torna nós também, o nosso eu. Eu imagino que vocês fazem do Em Construção uma parte do eu de vocês, porque se nota que vocês apresentam o programa com muito gosto, com muita vontade. E eu sou padre com muito gosto e com muita vontade também. Então, me descaracterizar de padre na indumentária é até fácil. Eu já andei até pintando cabelo por aí para participar desses encontros. Mas agora, disfarçar a alma é uma coisa difícil. Então, no Manaim de Ituiutaba eu consegui ir levando bem a coisa, do jeito que dava. Jogava com as palavras e dizia que eu tinha uma esposa que se chamava Eclésia. Como a turma não conhece muito... A Eclésia. Como a turma não conhece muito Eclésia, então ninguém deduziu que era igreja. Eclésia em grego é igreja. E aí ficou assim, mas fizeram uma besteira lá no Manaim de Ituiutaba um dia. Me colocaram para fazer uma leitura. Aí não teve como disfarçar. Primeira leitura lá da missa. Nós normalmente fazemos leitura na missa e tudo mais. Quando eu abri a boca, aí os colegas diziam assim lá entre si, esse aí tem jeito de padre. Esse aí lê bem demais, deve ser padre. Eu até fiquei feliz com essa referência à minha categoria, né, de padres. Mas a gente ia disfarçando do jeito que dava, mas a nossa figura suscita questões. Uhum. De toda sorte, quando foi revelado que eu era padre, foi uma cena linda, sabe? No final do acampamento, e aí a gente entra na missa para celebrar a missa e ninguém sabe disso. Então, estávamos Frei Lion e eu fazendo esse acampamento. E aí, quando nós fomos acolhidos, as pessoas que estavam no acampamento começaram a chorar, porque elas não imaginavam que estavam sendo acompanhadas por pessoas com ministério sacerdotal. E aí, depois, elas puderam perceber, ao longo do trajeto, que o nosso ministério sacerdotal aparecia. Isso até me arrepia. E perceber que o povo reconhece isso, mesmo sem nos identificar como padres, é uma satisfação muito grande. Aquece o coração, né? Demais, porque às vezes nas dinâmicas a gente tem que ser conselheiro, irmão, amigo, e em todas essas ocasiões aí aparece o nosso ministério. O ministério de um padre, gente, o serviço que um padre presta à sociedade não acontece somente dentro da missa, nas celebrações. A celebração é uma fase visível da missão do padre. Mas existem os bastidores da vida de um padre que são muito interessantes. Olha, nós estamos presentes na vida do povo quando os filhos das pessoas nascem, na hora do batismo. Nós estamos presentes também na vida das pessoas quando elas celebram o dom de suas próprias vidas. Ontem mesmo abençoei aniversário, por exemplo. Nós estamos presentes na vida das pessoas quando elas estão perdidas emocionalmente falando. E aí nós as atendemos em direção espiritual, nas confissões. E também é muito comum que nós estejamos presentes nas vidas das pessoas nas horas de luto. Nós vivemos isso juntos. Vivemos, obrigado. Em algum momento.
E essa é uma hora, gente, a hora do luto, da dor, onde o ser humano se vê mais ciente da sua condição mesmo. Diante da dor, de uma perda, nós não conseguimos facilmente controlar nossos nervos, nossas emoções, nossa humana condição, enfim. O ser humano, na hora da dor, da perda, se encontra totalmente desvalido. E a igreja, por meio de seus sacerdotes, consegue dar esse apoio espiritual e emocional para quem está sofrendo. Essa, inclusive, é uma das faces mais, digamos assim, satisfatórias do meu ministério. Quando eu posso estar presente na vida de alguém para consolar esse alguém, nossa, ali eu me sinto muito realizado. Embora também o contexto seja difícil, um contexto marcado pelo luto, né? Ô Frei Rafa, só fazer um comentário aqui, tchê. O padre, de um modo geral, ele é igual o professor, então. Viu, tchê? Porque as pessoas perguntam assim, você só dá aula ou você trabalha? O padre também, lá, assim, o senhor só dá a missa ou o senhor trabalha também quase, né? E as pessoas não vê o corre do dia a dia, o quanto de bênção é esparramado aí. Muito bem colocado. Olha, o padre, ele é digamos assim, um faz-tudo na sociedade, sabe? Ele é assistente social quando, por exemplo, o Estado não consegue alimentar o povo. O padre é psicólogo, grátis para o povo quando o povo está perdido, não consegue pagar uma consulta. O padre é médico até dos corpos quando ele dá ao povo a unção dos enfermos. Eu já acompanhei processos em que pessoas, depois da unção que receberam no hospital, encontraram em si uma força tão grande. A partir dessa força, elas foram curadas de suas doenças. Enfim, um padre é um terapeuta de casal. Eu já tive situações em minha sala de atendimento onde casais chegaram separados, afetivamente falando, e só foram para mim comunicar a decisão que eles tomaram lá, de cada um ir para um lado. E depois de uma conversa onde pude ser mediador, esse casal volta às boas de novo e esse casal reconstrói seu casamento, sua família. Então, nós padres temos essa graça de ver renovações constantes acontecerem na vida do povo que a gente atende. Frei, mas para fazer tudo isso, eu imagino que a gente precisa estar sempre muito conectado, ouvindo a Deus. O Bravos faz isso, o Manaim faz isso. E a todo momento a gente escuta a Deus e esses são lugares que a gente entende que estamos mais próximos, né? Vivendo essas experiências. Existe um acordo em comum, né? Eu fiz o Manaim, fiz o Bravos. A gente não pode abrir, não pode falar o que acontece lá, porque cada um precisa ter a sua experiência, né? Mas a gente aconselha muito que essa experiência todos precisam viver. Mas, Frei, é somente nos acampamentos, com bastante movimento, que Deus fala, ou ele também fala no silêncio? Olha, Tio, você me abre uma possibilidade de dar uma catequese para vocês sobre vida espiritual, se vocês me permitem. Por favor. Gente, a vida espiritual, a vida cristã, de um modo geral, não acontece apenas no ativismo. Aliás, eu não gosto muito de utilizar essa palavra ativismo. Isso soa como uma divinização da ação. Nós não agimos no mundo por agir. Nós agimos no mundo a partir de uma experiência de fé que nós fazemos se nós somos cristãos. Cristão, como eu dizia em algum outro momento aqui, não é alguém que se autoproclama cristão. Mas ser cristão é sempre o resultado de um encontro entre duas necessidades. Em primeiro lugar, existe a necessidade de Deus de se sentir amado por nós e de se sentir pai para nós também. Então, Deus sempre toma a iniciativa de se comunicar ao ser humano como amor. Agora, existe também uma necessidade nossa de sermos felizes. Todos nós cultivamos em nós essa sede de realização. Nós tentamos saciar essa sede na vida de várias formas. Às vezes nós vamos para a realização profissional, às vezes também nós pensamos que um relacionamento vai nos refrigerar nessa sede nossa de realização. Às vezes também nós acreditamos nossa realização humana a prêmios que conquistamos, mas nisso não reside a felicidade. O nosso auxílio vem de Deus.
A paz que nós tanto desejamos experimentar em nosso coração vem de Deus também. Então, quando nós descobrimos que o sentido de nossas vidas é Deus e de que nós devemos viver nossas vidas com nossos dons orientados para Ele, aí tudo passa a ganhar uma luz especial para nós. Nesse sentido, Ti, é que nós precisamos ser especialistas em escutar com atenção a doce voz de Deus que nos orienta os passos nessa vida rumo à glória. Um elemento fundamental da vida espiritual de um católico é o silêncio adorador. São João Bosco, um outro santo da igreja, santo esse muito bom, inclusive, no século XIX, ele enxergou que os jovens precisavam de ambiente escolar sadio para se desenvolver. E aí ele fundou os oratórios festivos, lugares onde os jovens podiam se encontrar para brincar, para se divertir de uma maneira sadia, como cristãos. E esse projeto dos oratórios festivos de São João Bosco, no século XIX, lá em Turim, na Itália, retirou muitos jovens de então da marginalidade. E a partir disso, São João Bosco fundou escolas, são as escolas salesianas espalhadas pelo mundo inteiro. As redes salesianas normalmente são uma excelência em termos de educação. Tudo isso foi fundado por um santo no século XIX que era empreendedor. Mas esse santo vivia uma vida de agitação por causa dos jovens. Mas ele também afirmava que o bem não faz barulho e que o barulho não faz bem. Essa frase é muito poderosa, gente, a meu ver. Antropologicamente falando, ela é poderosa porque o silêncio é sempre o lugar da restauração. Por que nós não devemos fazer barulhos no perímetro de um hospital? Porque o silêncio é importante para a cura dos pacientes no hospital. Por que nós precisamos de silêncio, em geral, para dormir? Porque no dormir o nosso corpo é restaurado, refeito, reconfigurado. E o silêncio é a grande cama de nossa reconfiguração diária. No silêncio, gente, é que nós conseguimos dialogar. Imagine vocês se nós fôssemos uma sociedade só da fala. Aliás, nós estamos caminhando para isso, né, Carlos? Nós estamos caminhando para uma ditadura do falar. Todo mundo quer ter lugar de fala. Escutar. Agora ninguém quer escutar. Ou calar. Então, isso é muito importante para a vida espiritual do católico. Porque ela depende da escuta qualificada que ele faz da voz de Deus na própria vida. E Deus, gente, se manifesta nas trovoadas, nas grandes ocasiões, mas também Deus se comunica a nós, às vezes, no sorriso silencioso de uma criança, nos pássaros que tocam suaves suas sinfonias ao nosso redor. Às vezes o silêncio nos ajuda a retirar da mente uma inspiração que nos faltava. Então, o silêncio é a casa da vida espiritual. Frei, o Carlos vai entender o que eu estou falando. Eu acredito muito que vou precisar de um retiro espiritual do silêncio, porque nas nossas casas, as nossas crianças não permitem. Se estão em silêncio, pode ir lá ver que provavelmente tem alguma coisa para ser corrigida. Chama o intervalo aí, Tchê, que é contigo, meu filho. Zé Gotinha, manda aquela para nós. O nosso general é Cristo, seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Marquió e Jataí tem tudo, tudo mesmo. Tem terra próspera e gente de bem. Tem quem planta e colhe. Tem também quem constrói. Tem quem sonha com o futuro e quem vive o presente. Um povo que sabe mesmo que aqui se vive bem. Tem energia, vida e alegria. Tem do bom e do melhor. Tem Home Center Marquió.
Você já se perguntou como seria se sentir confiante e radiante em todas as suas fotos? Conheça a incrível história da nossa cliente Genata da Liberty Saber. Ah, quem é? Essa até que ficou muito boa. Porque a relação dela ao ver as fotos renovadas foi simplesmente inspiradora. Foto de revista. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Gratidão, Zé. Frei, a gente tinha falado anteriormente aqui sobre os valores pessoais do senhor. E eu ia te questionando, né, no intervalo, mas falou, não, vamos falar ao vivo, que um dos valores do senhor é perfeição. E no meu entendimento, essa perfeição seria uma contradição ali com a humildade. O senhor pode explicar isso para a gente, por favor? Muito gosto, Carlos. Existe uma perfeição mundana que é, na verdade, inexistente. Inalcançável. Inalcançável, porque a perfeição humana, ela normalmente não conta com os imponderáveis da vida. Pretensão humana é, inclusive, essa, se ver ilesa diante dos imponderáveis da vida. Às vezes nós olhamos para a perfeição a partir do valor da simetria. E é próprio do ser humano não ser simétrico. É próprio do ser humano ser assimétrico, ou seja, imperfeito. Incongruente, quase, às vezes. Em construção. Exatamente. Em construção. Então, ao longo da vida, nós somos chamados a ganharmos mais simetria. Então, eu hoje me libertei de uma visão orgulhosa da perfeição. No início da minha vida, até como pessoa normal, vamos dizer assim, eu queria ser o melhor em tudo. Eu sempre fui muito competitivo. Embora não pareça, eu sempre fui uma pessoa assim, de muita disputa. Dentro de casa, fora de casa, na escola, na faculdade. Muito competitivo? Muito competitivo. Desculpa, parênteses aqui. Cavaleiro na armadura. Ó. Exatamente. Mas é que essa parte competitiva, eu também tenho ela bem aflorada. E olha como é interessante. Só uma colocação, Frei. Como Deus usa as nossas habilidades para nos levar até Ele. O senhor disse lá no primeiro bloco que, por conta da competitividade, somente poderia participar de um campeonato se fizesse os encontros, e nesse encontro foi que o senhor viu Deus, encontrou Jesus. Exato. Engraçado, olha que interessante como Ele usa nossas habilidades para nos aproximar dele. Essa é a busca da perfeição. Sim, mas ao longo da minha vida, essa minha visão errada de perfeição, ou seja, perfeição como acertar sempre, simetria, me pesou bastante a alma, porque quem é perfeccionista não redimido é uma pessoa que sempre fica dentro de si com a responsabilidade de vencer o mundo inteiro. E isso, no final das contas, é muito pesado. Então, a gente se vê enquanto perfeccionista diante da necessidade de sempre vencer. Porque a gente, quando não educou esse nosso desejo de perfeição, acredita que para sermos aceitos na sociedade, a gente tem que ser sempre assim, um oásis de acerto. A vida não é assim. A vida, como eu disse antes para você, Carlos, possui seus imponderáveis. E nenhum ser humano consegue sustentar uma carcaça de perfeccionismo por muito tempo, não. Mas depois que eu me tornei cristão pela graça de Deus, eu percebi que Deus foi me ajudando a enxergar a perfeição com outros olhos. Deus educou em mim o meu desejo de ser perfeito. Hoje eu sei que a perfeição que eu sou chamado a desempenhar no mundo está temperada pela caridade. Então, mais perfeito serei na medida em que mais caritativo eu for. E viver a caridade, gente, não exige de nós nenhum pré-requisito que não seja o seguinte, 2 pontos. Abertura para Deus. Mesmo a partir das nossas limitações e achaques, nós podemos ser um poço da caridade divina no mundo.
E quando eu comecei na minha vida a olhar para os escolhidos de Jesus, é que eu me dei conta disso. Pedro, cara, era um turrão bruto, ignorante, impulsivo, uma pessoa assimétrica, mas que foi sendo simetrizada, digamos assim, eu inventei uma palavra aqui, pela misericórdia de Deus. Depois Paulo era vaidoso, cheio de si, uma autoconfiança muito tóxica ele possuía, e Deus precisou derrubar Saulo do cavalo para que ele, na humildade, se reconhecesse fragmentozinho de criação nas mãos de Deus. E ele pôde evangelizar o mundo vivendo o amor. E não tanto a partir dos conhecimentos que ele possuía. Então, Deus também purifica em nossas mentes certas noções erradas que nós temos de certos valores nossos. Então, hoje eu contabilizo muito para mim a possibilidade do erro. Aliás, gente, eu dou um recado para vocês aqui. Padre, ele é sempre chamado a ser perfeito, mas a perfeição do padre aqui. Isso, essa aqui. Mas a perfeição do padre é assimétrica também, sabe? Eu costumo dizer que o padre é alguém que é um HDzinho assim, de 260 gigas, tem que comportar em si um conteúdo de 1 tera, ou de eternos teras, que é a graça divina. Então, nós precisamos aprender também, enquanto padres, que nós estamos em construção. Eu gosto muito dessa proposta de vocês aqui por isso, porque ela nos chama para a nossa real condição no mundo. Né? Quando nós nos encontrarmos prontos no mundo, a nossa vida perdeu sentido. Nós não teremos mais pelo que brigar. Não. Por isso é que Deus nos fez matéria também, sabe? Para que nós percebêssemos então que nós sempre precisaremos de aditivos em nós, carnais e espirituais, para que a nossa missão se realize. Então, Carlos, hoje eu não tenho receio do tema da perfeição, porque eu consegui situá-lo com a graça de Deus de uma maneira justa dentro da minha vida. Muito interessante isso que o senhor falou, Frei, e conectando, a gente estava aqui gravando mais cedo e tivemos um problema relativamente grave. E aí são as coisas que o senhor comentou que fogem ao nosso controle, que são os imprevistos e que vai acontecer sempre na nossa vida. E a gente precisa saber, e eu acho que estar próximo de Deus traz justamente isso, que é essa serenidade para passar por esses momentos aí de uma maneira mais leve. Eu acredito que a gente deve fazer tudo o que depender de nós para que uma coisa saia bem. Exatamente. Agora, para além das nossas possibilidades, existe o Deus do impossível. E todos nós, em algum momento da vida, experimentamos essa providência de Deus. Às vezes, uma situação é sem saída, nós já nos esforçamos ao máximo para dar soluções para essas questões. E aí, numa hora imponderável, Deus se manifesta numa luz, e aí nós encontramos a resolução final para os nossos problemas. Que maravilhoso. Frei, eu não tenho números oficiais, mas pessoalmente observando em algumas situações, eu acredito que o número de fiéis na Igreja Católica ele tinha dado uma caída ali no passado, e assim, olhando para a nossa paróquia hoje, a igreja já está extremamente pequena. E esse trabalho que vocês vêm fazendo aqui é maravilhoso. Esse é um movimento que vem acontecendo no mundo como um todo, esse reavivamento da Igreja Católica, ou é um trabalho específico que vocês conseguiram conectar com essas pessoas? A gente vê muita questão do digital, que vocês estão presentes ali, evangelizando pelo meio digital, chamando as pessoas pelo meio digital. O que poderia ser ruim, o digital, que fala tanto do negativo, acaba tendo um fruto positivo. O que o senhor pode falar para a gente nesse contexto? Certo, Carlos. Eu penso que nós estamos entrando numa onda. Nós fazemos parte dessa onda católica de viver uma fé, digamos assim, reavivada, repaginada, consiga se conectar com os nossos tempos. Nós três, os 3 mercedários daqui de Jataí, temos essa comunhão de propósitos. Nós queremos evangelizar de qualquer jeito. Imagino que também os outros padres aqui na cidade tenham o mesmo propósito.
E hoje nós estamos percebendo que já no imediato a gente colhe alguns frutos do nosso trabalho. Isso que você disse é uma realidade. Aqui na paróquia de Nossa Senhora de Fátima, ali na Saída de Abdala, nós temos hoje 5 horários de missa. 8, 10 da manhã, meio-dia, 6 horas da tarde e 8 horas da noite, 20 horas. Todos os horários de missa cheios. Todos cheios. E alguns muito cheios. Normalmente, nos nossos domingos, a gente não tem lugar nos bancos convencionais da igreja. A gente tem que espalhar cadeiras pelo templo e isso nos confirma na nossa missão de continuarmos a evangelizar de uma maneira pessoal, mas também de uma maneira virtual, sem medo das novas tecnologias, mas batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque a rede social, a internet em geral, é um campo de batalha, né? E eu penso que a igreja tem que colocar sua tenda ali, estabelecer seu comércio ali, entre aspas. E nós, gente, enquanto católicos, enquanto cristãos também, possuímos o melhor produto que existe na humanidade, Deus. Não estou querendo reduzir Deus aqui a um produto, mas vocês entendem a minha linguagem metafórica. Que é o que todo mundo deveria comprar. Sim, A ideia. sim. E o interessante é que investir em Deus é sempre rentável. Sempre. Porque a força dele que se achega a nós é uma força inesgotável. E essa força de Deus nós recebemos de graça na nossa vida. Nós não precisamos pagar por ela. E a questão é que se não for a igreja, vai ser outra coisa muito, às vezes muito pior, que vai chegar às pessoas. Então, que sejam coisas boas. Exatamente. Sim. Trazendo um pouquinho para o Frei. A gente sabe, o profeta Isaías, né? Ele disse, eis-me aqui, Senhor. Da mesma forma como o Frei. Também ao seu sacerdócio disse a Deus, disse a Jesus, eis-me aqui para viver tudo isso, essas transformações. Mas como humano, como homem, acredito que em alguns momentos existe algum momento que a fé é abalada, existem as tentações. O que o Frei se agarra para manter essa fé, e até falando para quem nos assiste, né? O que poderia dar de exemplo para que nós possamos estar sempre bem firmes na fé. Olha, eu vou então indicar para quem nos assiste que faça, se você é homem, que faça um acampamento Bravos-Co. O Tchê, inclusive, está ali devidamente fardado desse movimento. Então, o Bravos-Co, gente, é um movimento da Igreja Católica, foi criado por Alex Soares, um missionário católico, que mora aqui pertinho de nós, em Ituiutaba, Minas Gerais. Ele é fundador da comunidade Vida Missão, que evangeliza já há um par de décadas por aí. E o Alex percebeu que o setor dos homens precisava ser decisivamente alcançado pela igreja na evangelização, porque a figura masculina, em sua genuinidade, foi desconfigurada ao longo dos tempos. Hoje, infelizmente, o homem é uma pálida figura do que ele deveria ser e do que ele já foi, inclusive, dentro da própria sociedade. Um homem, gente, é um sacerdote dentro de casa. Um homem é um sinal visível do Deus invisível dentro de casa. Por isso ele deve ser justo, justo como São José. Por isso ele deve ser santo, santo como São José. Por isso ele deve ser bravo, mas não bravo ao modo do mundo, mas um bravos como São José. A palavra bravos deriva do latim. Bravos em latim é valentia. Nós estamos precisando reabilitar esse valor na vida do homem, sabe, Carlos? Valentia. Ou seja, termos gana de lutarmos pelos valores certos do jeito certo. Um bravos, um valente na fé, por exemplo, é alguém que honra a sua família acima de tudo que existe nessa terra. Um bravo sempre privilegia a sua família porque um bravo sabe que a família é a primeira missão que Deus deu para ele. Um bravos é alguém que sempre se dobra diante de Deus. Um bravos é um justo diante de Deus, ou seja, ele dá a Deus o que Deus tem que receber, adoração. Um bravos, gente, também é um servidor, alguém que se abre para a caridade, para além das fronteiras de sua própria família. Então, bravos na sociedade, um homem de fé na sociedade,
vai ao encontro daqueles que estão necessitados de apoio para o corpo e de apoio para a alma também. O Bravos, enquanto movimento, ajudou-me muito na minha caminhada de padre, porque eu percebi que ser padre é ser pai de família de alguma maneira, dessa família estendida de fé enorme que é a igreja. E hoje, sinceramente, eu me sinto pai desse povo de Deus que foi confiado a mim, ao Frei Rogério, ao Frei Lion também. Eu vejo vocês como filhos, enquanto paroquianos nossos, e procuro cuidar de vocês enquanto padre que sou, com essas virtudes paternas que devem espelhar o mais que puderem a paternidade de Deus para nós também. Então, recomendo que nós homens façamos o Bravos. Agora, para que a nossa fé se mantenha acesa, gente, nós precisamos participar da Santa Missa todos os domingos, porque na missa dominical nós nos encontramos de uma maneira privilegiada com Deus. Domingo foi um dia feito por Deus para nós, para que nós nos refizéssemos nele. Por isso, o domingo deve ser observado pelo católico. Mas todos os dias precisamos consagrar a Deus o nosso despertar, precisamos viver na presença de Deus os nossos trabalhos, precisamos também concluir nossos dias de jornada, de trabalho, com uma ação de graças a Deus pelo dia que se passou. Para quem é católico, Maria Santíssima é um apoio muito grande em sua própria espiritualidade. Então, a Mãe de Deus transmite para nós uma face materna de Deus. Maria Santíssima é a expressão do abraço carinhoso de Deus, que sempre nos alimenta no tempo certo e com o alimento certo também. Então, vejo que a Eucaristia, que a oração cotidiana e que a presença materna de Maria Santíssima em nossas vidas sejam um segredo para que um homem de fé, seja ele bravo, seja ele do Texto dos Homens ou de outros tantos movimentos, consiga se manter firme na caminhada. Frei, mas o senhor pode ter certeza que o trabalho de vocês está sendo muito bem feito, que falando pela minha família, a gente se sente acolhido, se sente cuidado, se sente amado. E infelizmente nosso bate-papo aqui está chegando ao fim, foi tão bom, acho que a gente precisaria aqui de 2, 3 horas, que eu nem vi o tempo passando. Frei, mas deixa uma mensagem final aqui para os nossos telespectadores, uma mensagem avivadora, uma mensagem fortalecedora, algo que vem aí do coração do senhor. Maravilha, gente. Olha, que nós saibamos que a igreja é a nossa casa. Todos nós devemos nos sentir à vontade nela. A igreja foi feita por Deus para você, que anda perdido no mundo, sem uma colocação adequada no mundo. A igreja foi feita para você, que está ferido na alma por causa das experiências difíceis que você fez na vida. A igreja é esse hospital de Deus, sempre aberto para nós, para nos curar. Não tenha medo da igreja. A igreja é portadora de Deus, a igreja procura transmitir Deus da melhor forma possível para todos. O Deus que nós, igreja, somos chamados a transmitir é um Deus amor, um Deus misericórdia, um Deus que sempre acredita na reconstrução do ser humano. Então, venha para a igreja e, claro, eu digo para vocês que aqui na nossa paróquia de Nossa Senhora de Fátima, nós temos feito também uma experiência de fé muito terna com Deus. A nossa igreja de Nossa Senhora de Fátima, graças a Deus, está sempre de portas abertas para todo mundo. A igreja de Fátima é a casa da Mãe de Deus, aberta para os filhos dele e dela, somos todos nós. Então não tenha medo de se achegar a Fátima, nós temos ali todos os dias um padre pronto para te escutar, e essa será uma experiência muito bacana para você. Não desista de ser feliz não, sabe? A sua vida tem jeito, a sua vida tem sentido. Você não foi feito para viver eternamente enclausurado no marasmo. Você foi feito para ser realizado do jeito certo. Então Deus olha para você com carinho porque Ele confia em você. Dê um voto de confiança em Deus e Ele vai transformar a sua vida para melhor. Muito obrigado, Frei. Ô tchê, agora cadê aquela mensagem aí do Bravus? Com muito prazer. Em Salmos 37, 7, está escrito: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo ele fará. Acredito, Frei, que o maior milagre não seja falar com Deus, mas ouvir o que ele vem dizendo no silêncio há tanto tempo. Frei,
Muito obrigado pela sua presença e pelas suas palavras. Fico muito grato. Amigo. Show de bola. Obrigado vocês pelo convite. O Frei Rafael nos lembra que fé não é gritar mais alto, é ouvir mais fundo. Que servir não é se anular, é se encontrar. E que a igreja continua viva cada vez que alguém escolhe amar sem esperar retorno. Obrigado, Frei Rafael, por nos lembrar que antes de falar com o mundo, é preciso escutar o céu. Muito obrigado. Valeu, amigos. Deus abençoe vocês. Muita paz. Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Eu seguirei,